alguns recursos que são necessários para aplicar lá nesse retiro e também ajudar as pessoas que precisam dessa ajuda, desse suporte financeiro para participar do retiro. Então, como eu sempre digo, não saia daqui sem comprar alguma coisa ali. Se você está de jejum, compra, come depois, na hora de você entregar o jejum. Se você não gosta, você compra e abençoa alguém. Amém? Amém. Aleluia! Então, nós vamos ter esse momento ali depois do culto. Glórias a Deus. Eu acredito que de aviso por hora é isso. A gente tem essa semana aí que vai ter o seminário de finanças. Vai acontecer normalmente as células. Quem está aí inserido em célula vai acontecer normalmente. Nos dias que acontece ali o seminário, obviamente que vocês não terão as células que acontecem na quinta-feira, acho que tem quinta-feira, né? As pessoas provavelmente, algumas delas vão estar aqui, mas aí o seu líder vai conversar com vocês e vai marcar no momento que for apropriado aí a célula. Glória a Deus. A gente não vai ter nenhum outro culto durante a semana aqui também. Eu gostaria de saber quem está animado aqui hoje, quem está feliz, quem está com o coração cheio de expectativa. Amém? Estão felizes, empolgados. Mas, principalmente, o coração precisa ter expectativa para a gente poder receber algo da parte do Senhor. Eu estou muito animado. Antes da gente ir para o momento da palavra aqui, a gente está aí pelo menos 3 domingos testemunhando aqui algumas coisas que Deus tem feito nas nossas vidas. Então, irmãos queridos já testemunharam aqui, né? Domingo passado, salvo engano, foi o Marcelo Zilli que testemunhou. E eu reforço aqui o convite para você. Se você não participou ainda desse seminário Curando as Tuas Finanças, se você não teve o privilégio de desfrutar desses dias, desse ensino aqui, eu super indico para vocês. Eu entendo, desde que eu, pelo menos, estudo as Escrituras, eu vejo na Palavra de Deus como Deus ele fala sobre recursos e fala sobre dinheiro. E o mais importante para mim e para você é entender o que Ele quer nos ensinar, ter uma visão muito clara das Escrituras com relação a isso. E eu digo para vocês, é um assunto extremamente importante, né? Então, por que a gente está fazendo agora? Um dos principais objetivos, a gente vai produzir, como foi no MFL, um conteúdo que vai ser lançado online também, pela grande busca que existe fora do estado e também fora do país. Então, vai ser um tempo que vai ser feito isso. Mas, com certeza, você que decidiu e vai participar aqui, você pode viver um romper na sua vida. Porque o romper, o favor do Senhor vem sobre as nossas vidas. Quando os nossos olhos se abrem, a gente tem um entendimento, o Espírito Santo fala no nosso coração e a gente começa a se converter ao Evangelho. Normalmente nós falamos, porque eu me converti a Jesus Cristo, agora eu caminho com Jesus Cristo. Mas a vida do cristão é um eterno se converter. Então, todos os dias você vai se convertendo à verdade, à palavra de Deus. E é muito importante essa área, gente. A gente vai encontrar na Bíblia Deus ele falando mais sobre recursos que propriamente sobre salvação. Pastor, você está querendo dizer que isso é mais importante que salvação? Não, mas Deus deu uma ênfase. E a gente precisa entender o que Ele queria ensinar com relação a isso. Amém? Eu quero dar um breve testemunho aqui para vocês. Já vai fazer bastante tempo que eu escuto sobre esse tema. Afinal de contas, eu nasci num lar onde meu pai já ensinava muito isso lá desde a época que eu nasci. Então, ele, vamos dizer assim, que ele me treinou muito bem nessa área e eu glorifico a Deus por isso. Porque Deus tem me usado muito nessa área. Eu me lembro que eu fui ordenado aqui nessa casa, ao ministério pastoral, e foi liberada uma palavra sobre a minha vida e tudo começou a fazer sentido. E eu comecei a desfrutar de algumas coisas agora, que tenho 36 anos, mas eu estou colhendo coisas que eu semeei lá atrás, lá no passado. Eu me lembro que eu era adolescente e eu não tinha muita prática, eu fazia a semeadura, o dízimo de uma forma meio bagunçada. E eu me lembro várias vezes que os meus pais sentaram comigo, eles começaram a me ensinar os princípios, e eu fui entendendo dessa maneira, e eu me lembro que as palavras deles eram sempre, talvez você não entenda agora, mas lá no futuro você vai desfrutar, é uma segurança, o Senhor vai trazer proteção, você vai ser alguém muito próspero. E a gente, às vezes, acaba confundindo prosperidade com riqueza. Na minha cabeça, olha, eu vou acumular muito dinheiro, eu vou me tornar muito rico. Naquela época ali, eu já jogava em categoria de base, já estava ali desenhando minha carreira profissional no futebol, e na minha cabeça era isso, eu vou
ter dinheiro, vou ter dinheiro, vou ter dinheiro, mas na verdade é muito mais do que isso a prosperidade. É você realmente ser próspero em todas as áreas da sua vida. E eu me lembro que ali na minha adolescência, eu consertei essa área e comecei a ofertar, a dizimar. E conforme foi passando o tempo, eu fui entendendo todas essas áreas que muitas vezes o cristão ele não sabe. Mas quem vai vir aqui nesse seminário vai ver que você pode cometer alguns ou diversos pecados na área financeira. E muitas vezes é isso que está fazendo com que você não avance nas suas finanças. E com certeza, Deus deseja e Ele tem prazer quando vê o filho dele prosperar. Vocês creem nisso? É só você ler a palavra de Deus que a gente vai ver isso. Então, o desejo do Senhor é que eu e você venhamos prosperar. Mas só existe um caminho, meu irmão. É quando nós obedecemos a palavra e nós seguimos princípios. Quando nós decidimos seguir os mandamentos, obedecer a palavra e aplicar princípios nas nossas vidas, nós vamos viver uma vida de prosperidade. Eu posso dizer, eu e a minha família, a pastora Fernanda, nós não somos milionários, mas graças a Deus, desde a minha adolescência, embora também passamos por momentos difíceis também na nossa família, nunca nos faltou nada. Eu posso falar assim com propriedade e autoridade, desde a minha adolescência, graças a Deus, eu nunca devi nada para ninguém, nunca, zero. Sempre seguindo princípios, sempre. Eu me lembro que eu estava falando, eu era adolescente, eu fui lá e fiz uma compra. Eu tinha uma vontade muito grande de ter um tênis na época, nossa, faz muito tempo atrás, 20 e poucos anos. Estava naquela época que a Nike lançou aqueles Nike Shock, sabe? E eu queria muito aquele tênis, e eu estava recebendo meus primeiros recursos ali. E eu me lembro que eu fui lá e fiz uma compra. Eu peguei esse tênis, fui lá e parcelei em 12 vezes. 10 vezes ou 12 vezes, alguma coisa assim. Ok, eu estava muito feliz, eu cheguei em casa, mostrei para os meus pais. Naquele primeiro momento, eles celebraram ali comigo a minha felicidade e tal. E eu me lembro que depois passou um tempo, meu pai me chamou, sentamos na mesa, eu lembro lá, ainda no endereço onde eles moram, e ele começou a me ensinar algumas coisas, né? Falou assim, olha, é muito, muito legal, você está feliz, você pode trabalhar, você pode conquistar suas coisas, mas não faz sentido algum você parcelar em 12 vezes um tênis, né? E ele começou a me ensinar algumas coisas com relação a isso, e eu comecei a aplicar na minha vida. Confesso que estava muito feliz daquele tênis, mas na hora deu uma murchada assim, falei, meu Deus. Ele abriu minha cabeça e falou, rapaz, você nem vai estar com esse tênis, você vai estar pagando isso aí ainda. E aí ele me ensinou que não existe problema algum em você parcelar as suas compras, mas você precisa ter discernimento e entendimento do que você está parcelando. E ele sempre falou isso assim, ó, filho, é uma regra que você vai levar para a sua vida. Se você tem recursos para comprar, você vai ter. Se você não tem, você não vai ter. Pronto. E vai ser contente assim. Foi meio radical o negócio, mas graças a Deus que foi assim. E, queridos, desde a adolescência fui ali, vivendo essa vida de semeadura, de ofertar. E claro que tive ótimos exemplos. E eu comecei a desfrutar nisso na minha vida toda. Quando eu parei de jogar futebol profissional, eu já logo tinha que entrar no mercado de trabalho, eu já tinha estudado alguns cursos, e eu me lembro que, eu posso falar que eu nunca mandei o currículo para nenhum lugar, Deus foi me colocando em lugares, fui trabalhando em ótimos lugares, e foi uma crescente. E aí eu quero dar um testemunho aqui, que foi do último lugar que eu trabalhei. Se eu for ficar aqui falando todos os testemunhos que já aconteceram na nossa vida financeira, são inúmeros, vários. Então, Deus nunca deixou faltar nada. Desde a adolescência, tem muitos testemunhos, até através do Guilherme, um amigo meu. Eu vivia uma fase, meu pai não tinha os recursos, ali uns 4 anos de tempo de deserto mesmo, não tinha recurso para... Cara, não podia nada. Então, eu vestia ali o que estava ganhando, comia ali o que Deus providenciava, o básico, e não tinha mais os recursos para nada. Mas Deus levantou alguém que me abençoou muito. Eu tinha uma amizade muito grande com um amigo que ele era muito abastado, tinha muito dinheiro. Então, o pai dele levava ele para cima e para baixo e me levava. Então, Deus estava me cuidando, me abençoando também. Por tabela ali, né? Nossa, eu ganhava muita coisa, comprava coisa para mim, me levava para todos os lugares. Então, Deus foi muito bom. E eu me recordo que agora, em fevereiro do ano passado, 2022, foi o último mês que eu trabalhei na Editora Positivo. Então, para quem não sabe, assim, eu pastoreio, mas eu tenho formação em marketing, gestão de pessoas, na área administrativa. E aí eu trabalhei 6 anos na Editora Positivo. Eu estava lá trabalhando numa área específica e Deus foi me prosperando muito ali. Ali foi um lugar assim que Deus utilizou aquele lugar para me prosperar muito a minha família. E eu ganhei as promoções muito rapidamente, fui crescendo.
Eu me lembro que a minha oração, quando eu saí do último lugar que eu estava trabalhando antes desse, era: Deus, o Senhor sabe de todas as coisas, eu preciso de um trabalho que eu ganhe isso, isso, isso. Eu me lembro que quando eu entrei naquele lugar, entrei para ganhar 6 vezes mais do que o meu antigo emprego. E eu já entrei assim, muito bem, e Deus foi me prosperando. Então, eu me lembro que nesses 6 anos, assim, eu bati algumas metas, ganhei muitos prêmios naquele lugar. Mas o mais importante que aconteceu foi no final de tudo isso, né? Então, estou com testemunhas aqui vivas para testificar isso e falar que foi verdade. Eu estava numa transição de... Eu era bivocacionado, então eu trabalhava durante o dia nesse lugar e eu também estava totalmente envolvido no ministério, tanto numa PEV quanto aqui na igreja, já pastoreando. Então, eu fiquei um bom tempo fazendo isso. Então, eu estava orando, buscando no Senhor entender qual era o tempo. Meu pai sempre falou, essas coisas vão acontecer naturalmente, Deus vai falar com você e você vai entender o tempo certo de você transicionar e só viver pela fé. E já falo para vocês, gente, não é fácil, hein? Mas, glória a Deus, Deus supre todas as coisas. E da mesma maneira que foi com meu pai, né? Ele também teve uma carreira profissional longa, trabalhou em vários lugares, enfim. E chegou um momento que Deus transicionou e falou, agora você vai trabalhar na obra, vai ficar só no ministério. E eu vivi essa ideia. Quando que vai acontecer isso? E eu vi que naturalmente as coisas começaram a acontecer. Mas você já vai dar um glória a Deus aí. Aí eu me lembro que em fevereiro a empresa onde eu trabalhava ela foi vendida, então eles mudaram várias coisas e o setor onde eu estava trabalhando ele estava sendo descontinuado. Na verdade, assim, teve uma mudança de cultura total na empresa. E a gente só foi ali esperando, né? A empresa foi desligando várias pessoas, eles sempre me deixavam lá por último, e eu já estava com aquele anseio de, não, vou me envolver completamente na obra, eu já estava ali administrando também a plataforma de ensino, eu falei, cara, eu quero estar só no reino, já estava com uma paz no meu coração, mas eles não me mandavam embora, não faziam acordo, enfim. Aí até que aconteceu que em fevereiro do ano passado, eu saí, confesso que na primeira semana você fica ali aleluiado, feliz pra caramba. Aí vem a segunda semana, a terceira semana, aí você pensa, puxa, vai virar o mês, eu sei que não vai cair o salário que eu ganhava, mas o Senhor, e foi aquilo que a gente vive, é o Senhor que nos sustenta e não deixa nos faltar nada. E eu estava ali vivendo uma fase que era assim, eu saí do trabalho e no mês seguinte eu tinha que pagar alguns impostos, eu tinha ali o meu imposto de renda para pagar e tal. E, assim, eu tinha guardado um pouco dos meus recursos, mas eu não tinha aquele valor. E, beleza, a vida foi passando, passou mais ou menos 40 dias, acordo um dia pela manhã e eu vejo na minha conta lá um valor depositado. Aí eu fui e perguntei para a Fernanda se ela sabia o que era aquilo, ela não sabia. Quando eu fui ver a conta, era lá do meu antigo emprego. E era exatamente o valor que eu precisava para pagar lá o imposto de renda, né, os impostos para o governo. E ali eu fiquei, nossa, muito feliz, eu só chorava, eu e a Fernanda, era um valor considerável. Eu falei, puxa, não faço ideia de onde que veio esse valor, porque quando eu saí, eu me desliguei, né? A gente rompeu o contrato, eles pagaram tudo muito corretamente, tudo certinho, eu não esperava esse valor. E veio esse valor, a gente ficou muito feliz, né? Celebramos em família. Meu pai falou, é o primeiro sinal, Deus está falando com você, Ele sustenta a tua família. Vai pegando. E aí eu fiquei muito feliz, né? O Marcelo, que é aqui da igreja, ele é meu contador, então ele celebrou junto comigo também. Falei, Marcelo, Deus trouxe a provisão, já vou poder pagar, tá tudo certo. E foi passando alguns meses. E aí eu falei com uma pessoa que era de lá, eles falaram que tinha um prêmio, que eu tinha ganho, eles não tinham pago, enfim, não importa, só sei que eles depositaram e Deus usou esse lugar para me abençoar. E eu fiquei ali cheio de fé, falei, nossa, a gente está no caminho certo. E aí passou mais um mês, e aí chegou ali, perto da data do casamento do Guilherme. Que mês você casou, Gui? Julho. Era ali no finalzinho de julho, já tinha passado ali quase 5 meses que eu tinha me desligado desse emprego. E ali a gente vivendo pela fé, pessoas que nos amam, semeiam na nossa vida, enfim, você vai vivendo, vai caminhando. E aí eu estava ali numa fase assim bem difícil. Eu me lembro que o Guilherme casou ali, o dia era bem no começo de julho, eu estava bem no finalzinho do mês de junho, assim, e a gente aqui na igreja se organizou para fazer muitas coisas do casamento do Gui. E eu me lembro que a Fernanda, ela falou assim, vamos num salão de festa ali, num lugar que vende coisas para festa, que eu preciso comprar alguma coisa do bolo fake lá do Guilherme. Daí eu falei, amém, vamos, beleza. Fui lá, a gente parei o carro, ela desceu, foi comprar o que precisava comprar. Só que na hora da minha cabeça falou assim, como que ela vai comprar? Tipo, cara...
não está negativo, mas sei lá, deve ter R$5 na nossa conta. Tipo, tem que virar esse mês aí. Quem já passou por isso, gente? Ô, Jeová! E eu me lembro, sabe quando dá um clique assim? Falei, ué, mas como é que ela vai pagar? Tipo, será que é menos que R$5? Era mais ou menos isso que eu tinha na conta. Eu falei, beleza, amém. Aí eu entrei no aplicativo do banco para ver, vamos ver se ela já pagou e como é que ficou a situação ali. Porque aí eu já me movimento para sempre deixar tudo redondinho. Quando eu olho, na conta bancária tinha um valor. Obviamente que você começa a desacreditar. Eu falei, ué, o que é isso aqui, cara? Aí eu comecei a pensar, deve ser, o banco faz isso, pega um valor, puxa para cá, põe no investimento, volta, acha, isso aqui acho que está errado. E aí, nisso, a Fernanda entrou no carro. Eu falei assim, amor, olha esse valor que está aqui na nossa conta. A André falou, cara, essa aqui é a conta lá da empresa onde você trabalhava. Nossa, foi doido esse dia. 5 meses se passaram. A empresa depositou pelo menos, dá mais ou menos hoje uns 30 salários mínimos. Por aí. E eu não conseguia entender aquilo. Aí, na hora, eu falei para a Fernanda, tira esse dinheiro dessa conta aí, põe para qualquer outro lugar, nós precisamos desse dinheiro. E aí, ela comprovou que era da empresa, eu não entendi nada, a gente só se abraçou, a gente chorou. Deus falou comigo mais uma vez. Como se a voz audível viesse assim. Falou assim, eu sou teu Senhor, eu sou teu sustento. E não enxergue isso como um milagre. Isso é fruto da sua obediência, desde que você era pequeno. Foi isso que Deus falou. Princípios e fundamentos do reino. Ele falou, eu te sustento, então você pode ficar pelo menos todo esse ano tranquilizado que o salário já veio. E aí depois essa menina, fui falar com uma menina que trabalhava lá, e ela falou assim, cara, não sei explicar, eu fui lá para uma reunião e falaram que a sua equipe que você lá gerenciava bateu umas metas e esse prêmio só veio agora para você. E eu falei assim, Deus é bom. E por que eu estou compartilhando tudo isso? Para isso edificar a sua fé, para você não perder as esperanças. Amém? Amém? Todo mundo passa por essas situações. Muitas vezes de falta, sabe? É difícil, ou não é? Tem um mês na nossa vida que é complicadíssimo, sem emprego, não vem o recurso que nós precisamos. Mas olha, de verdade, gente, aqueles que estão com o Senhor, não vai faltar nada. Não vai faltar nada. Mas existe uma maneira dos filhos de Deus viverem. É por princípios e por obediência. É por princípios e obediência. Eu nunca parei de fazer as coisas que deveria ser feito, mas foi muito forte o que o Senhor falou comigo aquele dia no carro. Não estou operando milagre na sua vida. Eu estou apenas devolvendo. É um resultado de tudo que você tem semeado. Então, esse é o caminho. Amém? Agora, para que a gente viva também essas situações, a gente precisa entender, a gente precisa compreender os princípios. Muitas pessoas, elas ofertam, são generosas, mas ainda assim, sem saber, pecam em algumas áreas. Agora, eu falo para vocês, esse é um seminário extremamente maravilhoso. E Deus deseja prosperar você, sabia disso? Sabia disso? Para pregar o evangelho e fazer a obra do Senhor, nós precisamos de dinheiro, gente. Amém? Deus não me chamou para ser empresário, mas para pregar para um monte de gente que vai ser empresário. Aí Deus vai prosperar muito vocês, aí vocês vão aplicar o dinheiro no reino para a gente pregar e fazer o evangelho avançar e ir longe. Aleluia? Glória a Deus. Tem alguém que quer ser próspero aqui? Glória a Deus, em nome de Jesus. Então, que você, em nome de Jesus, guarde isso no seu coração. Deus tem cuidado das pessoas dessa casa. Talvez você pense, puxa vida, eu preciso viver isso na minha vida. O caminho é fé. Basta você crer e ser generoso, obedecer, que Deus vai cuidar de todos. Amém? Glória a Deus. Esse ano, existe uma palavra sobre essa casa que é sobre frutificação. E é por isso que a gente está vendo tantos testemunhos. É uma frutificação em todas as áreas. Amém? Então, eu sei que Deus vai te prosperar a ponto de você deitar a cabeça no seu travesseiro e ficar em paz, viver aquela paz que excede todo entendimento. Amém? Então, a prosperidade não se trata só de recursos, mas é você ter uma paz no seu interior que você consegue desfrutar dessa vida com Jesus. Amém? Mas se você precisa do milagre, tem um que pode operar esse milagre, que é o Senhor, é o nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Amém, gente. Vamos então para a palavra. Eu vou dar continuidade aqui à série de mensagens que eu iniciei, que é Palavras que Curam. A gente falou anteriormente sobre o coração
Quem estava aqui, quem escutou, foi abençoado, foi tremendo, né? Então, a gente vai dar sequência aqui. Essa é uma série de 3 mensagens. E hoje eu quero falar um pouquinho, nessa série de mensagens, palavras que curam, sobre a alma abatida. Então, você pode anotar aí, a alma abatida. E antes da gente dar início aí, coloca aí a mão no seu coração. E muitas vezes que a gente for ler a Bíblia, vocês vão ver ali a palavra trazendo essa palavra alma. E muitas vezes está querendo se referir ao nosso coração. Então, coloque a mão no seu coração aí e vamos falar com o Senhor. Pai da glória, nós reconhecemos, Pai, que não existe outro Deus além de Ti. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado, Pai, porque a sua bondade dura para sempre. A sua misericórdia nos alcança todos os dias. Senhor, nós Te louvamos por isso. Ah, Jesus, estamos aqui uma vez mais para Te adorar, Pai. Esse é o principal objetivo, Pai. Estamos prestando um culto racional para declarar que não existe outro Deus além de Ti. Obrigado por cada vida que está aqui, Jesus. Obrigado por cada vida que está nos acompanhando na experiência online. O desejo do meu coração é que o Senhor venha e fale aos corações. Pai, obrigado porque as Suas palavras curam e talvez tem muitas pessoas que precisam passar por alguma cura aqui nessa noite. Então, minha oração é, Espírito Santo, toca cada vida agora, toca cada vida nesse momento de palavra. O Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada situação, o Senhor conhece cada família. O Senhor sabe o que deve liberar sobre cada um. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, um momento de um romper. Nós não aceitamos sair da mesma maneira que nós entramos aqui. Que a Sua palavra venha e nos ensine aquilo que ainda a gente não aprendeu, que nos convença daquilo que nós somos teimosos muitas vezes e não aprendemos, Pai. Que a Sua palavra nos confronte, nos exorte, mas que gere vida dentro de nós. Ah, Jesus, nós Te amamos. Como não Te adorar, Jesus? Eu declaro em nome de Jesus um temor pela presença. Eu declaro em nome de Jesus nesses próximos minutos um temor pela presença de Jesus. Porque Jesus está aqui, queridos. Jesus está aqui, libera seu coração para receber. Aleluia, aleluia. Se você não crê que Jesus está aqui, amado, em nome de Jesus, pela fé, você precisa acreditar, Ele está aqui, amém? Amém, vamos aqui para a palavra. Presença gostosa, tem alguma coisa diferente aqui hoje. Deus faz nova todas as coisas e é assim que é com Ele. Vai dar tempo, graças a Deus. Essa mensagem que era um pouquinho mais curta que a outra. Aleluia. Então, amados, palavras que curam. Então, eu usei anteriormente 2 textos que constroem um chão para que a gente possa caminhar sobre essa estrada, sobre esse caminho, que fala exatamente do poder que existe nas palavras de Deus, no poder que existe nas palavras de Jesus. Então, por meio das palavras de Deus, tudo que existe foi criado, sim ou não? Todas as coisas foram criadas. Uma terra sem forma, sem propósito e vazia, ela ganha cor, luz, vida, a partir das palavras que Deus declarou. Então, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, versículo 3, é um texto bem conhecido, diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, 2 pontos. Se você tem liberdade na sua Bíblia, você grifa embaixo, disse Deus: haja luz, e houve luz. Lá no Evangelho de João, vimos que Jesus Cristo é chamado de Logos, isto é, significa palavra. Então Ele é a palavra em si mesmo, tudo está fundamentado nele, tudo que foi criado. Lá em João capítulo 1, versículo 1 ao versículo 5, diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ela estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, está
e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não derrotaram. Então é isso mesmo, em Jesus Cristo repousa a autoridade para gerar vida. Então, nas palavras de Deus, nas palavras de Jesus, existe um poder. Amém? Você crê nisso? Nas palavras de Jesus, nós vamos ver nas Escrituras que existe poder. Então, tudo que você vê ao nosso redor, as nossas vidas, tudo que você vai ver, foi criado através da palavra de Deus. Então, tudo que Ele declara, existe uma autoridade, acontece, amém? E glórias a Deus pela vida de Jesus, que a gente desfruta de um novo tempo, através da vida dele a gente vive numa nova aliança, e eu e você podemos encontrar salvação, restauração, o favor dele vem sobre as nossas vidas, nós encontramos cura e podemos viver uma nova vida, amém? Amém? Então isso precisa ficar muito claro para você, existe um poder nas palavras de Jesus, e as palavras de Jesus têm poder para curar, aleluia, aleluia. A gente vê que Jesus, no seu ministério, ele passou por vários lugares, ministrando a vida de pessoas, operando milagres. Pessoas, elas eram libertas, curadas, restauradas. E ele não estava fazendo isso por osmose, ou ele estava simplesmente declarando aquilo que estava dentro dele. Então existia um poder nas palavras de Jesus. Levante e ande. Você vai ver em todos os milagres ele declarando, amém? Então fala assim, nas palavras de Jesus existia um poder, e até hoje é assim, amém? Então não há nada que a presença de Jesus não possa curar. Quando Jesus está, aonde ele está, há milagres, maravilhas, curas, amém? Glórias a Deus. Onde o evangelho chega cura e transformação e redenção. E talvez você pense, puxa, mas eu já passei por Silce, eu já fui ministrado, e já ministraram cura interior sobre a minha vida, por que o pastor está pregando sobre isso? Essa série, ela fala sobre uma cura que precisa acontecer nos nossos corações, uma cura que muitas vezes precisa acontecer na nossa alma, e uma cura que precisa acontecer na nossa mente. Eu quero falar sobre a alma abatida. Sabe por que eu quero falar sobre isso? Porque a própria Bíblia nos mostra que eu e você muitas vezes vamos ser assistidos dessa maneira, com uma alma frágil, com uma alma abatida. Alguém já passou por situações complicadas que ficou com a alma bem machucada? Eu acredito que quase todos nós. Veja só, Salmos 42, versículo 5. Salmos 42, versículo 5. Diz assim, salmista Davi, por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua presença em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Senhor, meu Salvador e meu Deus. Mais um texto aqui, Lamentações, que é o profeta Jeremias, Lamentações 3:20, diz assim, a minha alma desfalece dentro de mim. A minha alma desfalece dentro de mim. Sabe, amados, quando eu vejo alguns homens que não são desprovidos de entendimento, homens como o profeta Jeremias, até mesmo Davi, declarando essas palavras, sabe o que eles estão nos ensinando? Que você talvez já caminha 5, 10 anos com o Senhor, você é alguém que tem uma certa maturidade, você tem fé em Jesus, você é alguém espiritualmente já robusto na fé, você já caminha bastante tempo com o Senhor, mas ainda assim você pode se encontrar muitas vezes em algum momento com a alma abatida. Muitas vezes você pode ser encontrado com a sua alma ferida. Situações na nossa vida acontecem, a gente pode se encontrar dessa maneira. Só que o que Davi está ensinando aqui com esse texto? Que eu e você podemos liderar a nossa alma. E ele começa a falar, por que você está assim tão triste, ó minha alma? Então ele estava ali calma, muito triste, uma tristeza profunda, coisas que aconteciam, machucavam a vida dele. Porque está assim tão perturbada dentro de mim? Alguém já viveu dias dessa forma, da mesma maneira que Davi descreve aqui? Dias que você está às vezes perturbado, está aflito, você está sentindo algo que você não sabe explicar? Sim ou não? Eu já me senti assim algumas vezes.
E não quer dizer que você é menos crente, que você não tem fé em Deus, que você é menos espiritual, não. Isso acontece com nós, seres humanos. Comigo, com você, como aconteceu com Davi, como aconteceu com o profeta Jeremias. Alguém que sabia o que estava fazendo, alguém que tinha uma relação com o Senhor e que era alguém espiritualmente grande também. Aqui Jeremias está falando, a minha alma desfalece dentro de mim. Você vai encontrar em certo momento o próprio profeta Elias. Chega um momento que a sua alma quer matar ele só quer morrer. E esses homens de Deus, eles deixaram de ser espirituais? Esses homens de Deus deixaram de crer em Deus? De crer que um dia viria o Messias? Não. Então entenda que já nesse início, não importa se você é líder, pastor, se você não é, se você tem 5 anos, 10 anos, 15 anos, se você toca, se você não toca, não importa. Todos nós podemos ser encontrados em algum momento dessa maneira, com a alma aflita. Talvez coisas aconteceram que machucaram você e conforme a gente ir caminhando aqui, vocês vão conseguir entender melhor. Amém? Então, muitas vezes, a nossa alma vai estar triste, abatida, circunstâncias que acontecem que nos levam para esse lugar, mas não é esse lugar que Deus deseja que eu e você estejamos. Amém? No Antigo Testamento, nós vamos encontrar aqui o termo nefesh, que normalmente é traduzido por alma. Então, se você estiver estudando aí no Velho Testamento, lê algum momento escrito alma, vai lá no teu Strong, você que estuda, você vai ver lá que significa isso. E normalmente é traduzido como alma, essa palavra, nefesh, em português. E também pode ser traduzido tem outros significados ali, garganta, pescoço, anelo, vida, pessoa e pronome. Então, muitos são os textos bíblicos que se utilizam dessa palavra, nefesh, para explicar nessa necessidade que o homem tem. Então, é bem interessante quando a gente vê no original, as coisas começam a fazer sentido, Faz uma relação direta com a necessidade que nós temos. Então, veja só, lá em Salmos 107, versículo 9, diz assim, Salmos 107, versículo 9. Pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Esse texto aqui mostra, garganta e estômago. Isso essa palavra que a gente encontra, nefesh. É como um órgão que é necessitado e precisa ser satisfeito. Então, por que eu estou explicando tudo isso para vocês? Que em alguns momentos vocês vão ler alguns textos e vocês vão ver nas escrituras que aparece a palavra alma. E entenda, da mesma maneira que alma e como no nosso corpo existem vários outros órgãos, ela necessita de um alimento. Ela precisa ser abastecida. Amém? Amém? É assim que as escrituras nos apresentam. Então, a sua alma, a minha alma, ela precisa ser nutrida, alimentada. Vocês sabem, a gente sempre está pregando, então a gente sempre pergunta para vocês, como que vocês estão alimentando o espírito de vocês? Estão pensando nas coisas que são do alto? Do que vocês têm se alimentado? Agora, a nossa alma, ela recebe também, precisa receber esse nutriente, esse alimento, porque ela necessita, ela precisa ser abastecida, amém? Mas, o que nós aprendemos é que a nossa satisfação plena, a alma passa muito por isso, satisfação. A nossa satisfação plena nós só vamos encontrar em Jesus Cristo. Então repita comigo, a minha satisfação plena está em Cristo Jesus. João 6,48 vai dizer que ele é o pão da vida, ele é o pão vivo que desceu do céu. João 4,14, você só anote essa referência, eu vou dar uma pisada no acelerador. João 4,14 diz assim, mas quem beber de água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém? Sustente a palavra de Deus e ela vai sustentar vocês, amados. Então, nós falamos anteriormente, quando a gente se trata de alma, a nossa alma, ela necessita de um alimento, ela precisa, a nossa alma ela está constantemente buscando ter um prazer, ela precisa se saciar, sim ou não? Sim ou não? Agora, a Bíblia vai registrar que muitas vezes, que no ministério de Jesus ali, a multidão o seguia, ele operava ali, vários milagres, e eu quero usar um texto base para a gente aprender algumas coisas aqui. É um texto muito conhecido, que está lá em Marcos capítulo 5, pode colocar aí para nós,
um texto extraordinário que a gente vai poder aprender algumas coisas aqui da mulher do fluxo de sangue. Sabe, amados, é muito importante você entender algo aqui sobre a alma. Então, em alguns momentos, talvez você vai ser encontrado aflito. Isso é uma das coisas que mais acontecem. Você vai ser... talvez alguém vai ter feito algo para você e a tua alma vai estar machucada. E muito da maneira que eu e você chegamos até Deus, muito da maneira que... a maneira que nós adoramos a Deus vai denunciar muitas vezes como está a nossa alma. Aquilo que você canta, aquilo que você faz, aquilo que você adora, da maneira que você adora, muitas vezes vai denunciar como está a sua alma. Deixa eu te mostrar uma coisa. Eu falei agora há pouco aqui, que apenas a nossa satisfação plena, a sua alma vai encontrar uma plena satisfação apenas em Jesus Cristo. Deixa eu dar alguns exemplos aqui para você. Será que alguém já não viveu isso? Talvez você é alguém que cria bastante expectativa, talvez você viveu aguardando muito tempo o dia que você iria casar, e você está com aquela expectativa de casar, e você está vivendo aqueles dias, de repente você casou. Talvez você é alguém que está esperando datas importantes acontecerem na sua vida, e você está com muita expectativa, você está animado, você vive aquele momento, essas coisas que você está esperando acontecem na sua vida, talvez coisas bem simples. Você é alguém que comprou alguma coisa fora do país, está esperando chegar, e você fica naquela ansiedade, naquela expectativa, talvez de não ver a hora de chegar aquele produto, aquele presente, aquilo que você comprou, e quando você menos percebe, depois de alguns minutos, talvez alguns dias e algumas semanas, você já está sentindo algo dentro de você que você não sabe explicar. Talvez você é alguém que em algum momento falou, eu já escutei muito isso, o dia que eu ganhar X vai ser assim, 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 eu vou estar feliz, eu vou poder fazer isso. Eu escuto pessoas, eu estou em busca, talvez o dia que eu tiver a minha casa própria, eu vou estar completamente feliz, eu vou até servir melhor ao Senhor. Outras pessoas falam, o dia que eu tiver meu carro próprio, e você vai construindo, vai vivendo essa realidade. Eu não estou dizendo que nós não fazemos isso, é óbvio que nós fazemos isso, mas perceba que muitas vezes essas pessoas vivem isso, experimentam dessas coisas boas, passa alguns minutos, alguns dias, ainda existe muitas vezes um vazio dentro dela. Sim ou não? Sabe o que acontece muitas vezes? Você quer muito uma coisa, você compra, você ganha aquela coisa. Passa alguns momentos, aquele vazio que só pode ser preenchido com Jesus na nossa alma. Tem aquele vazio ali, ele não foi preenchido ainda. Aí que começa a vir a ansiedade. E aí você se levanta ali de madrugada, você não sabe nem explicar o que você está sentindo. Daí você acorda de madrugada, aí você vai, já abre a geladeira. Aí você já come alguma coisa e você está em busca de entender alguma coisa que está acontecendo dentro de você. E assim é a nossa vida muitas vezes. Sim ou não? É por isso que nós não podemos colocar a nossa expectativa e o nosso coração e depositar todas as nossas energias nessas conquistas terrenas, nas coisas. Essas coisas são extraordinárias, são maravilhosas. Mas talvez um homem, você mulher, depositou a confiança, você desejou muito ter algo mais do que você deveria, ou seja, você pode querer conquistar, você pode orar para conquistar, mas entenda que eu e você só podemos ser nutridos pela presença de Jesus dentro de nós. Apenas Jesus pode satisfazer a sua alma. Por isso que eu falei na mensagem anterior, o lugar mais seguro da terra é o centro da vontade de Deus. Não importa se você está em Curitiba, se você está fora do país, não importa o emprego que você está, não importa o momento que você está vivendo. Se você está vivendo no centro da vontade de Deus, esse é o lugar mais seguro que você vai ter para você. É quando nós encontramos uma satisfação plena em Jesus Cristo. E sabe por que Jesus nos ensina isso? E a gente começa a ver o que esses próprios homens de Deus estavam com a alma aflita ali. Porque coisas vão acontecer. E se você não está firmado no Senhor, se o seu coração não está em Jesus Cristo, se a sua alma não está sendo nutrida pela própria pessoa de Jesus, você vai ser conduzido pelas suas emoções. As pessoas emocionadas acabam tomando decisões erradas, as suas decisões acabam ferindo pessoas, porque você é alguém que se move pelas emoções. Então deixa eu falar uma coisa para você, eu já vivi tudo isso que eu estou falando para vocês, de ter muita expectativa de receber algo, e muitas vezes ainda existia um vazio dentro de mim. Aí você tem na sua cabeça, não, mas
Cara, quando eu tiver isso, eu sei que as coisas vão caminhar de forma diferente. Aí você conquista tal coisa. E quando você vê, as coisas continuam iguais dentro de você. Não, mas quando eu casar, eu sei que as coisas vão ser assim. E de repente você vê, você está sentindo muitas vezes aquele mesmo vazio que você não sabe explicar o que é dentro de você. E aí, essa é a grande questão da humanidade. É o homem tentando preencher um vazio que apenas Jesus Cristo pode preencher. É as pessoas tentando preencher e satisfazer a sua alma com um monte de coisa que na verdade apenas Jesus Cristo pode fazer. Tem alguém aqui comigo? Eu e você, a gente vê aqui o que Davi, o salmista, escreveu. E é interessante que essa palavra pode guiar minha vida e guiar a sua. Sim, você crê nisso? Essa palavra guiou os antepassados. Pessoas, muitos e muitos anos atrás, aprenderam esses salmos. E eles iam vivendo e repetindo isso, porque eles aprenderam. Você pega o povo preso na Babilônia, eles declaravam os salmos. Talvez era um tipo de gente que estava lá na Babilônia. Talvez estava com uma alma extremamente aflita e afligida, porque eles estavam longe de pessoas que gostavam, não estavam vivendo o que eles queriam viver. Eles queriam desfrutar de uma outra vida. Mas esses salmos, essa palavra, guiava eles a permanecer fiel, perseverar. Então essa palavra você precisa crer em nome de Jesus, que pode guiar a sua vida. E talvez você entrou aqui e você vai começar a refletir, e talvez você precisa passar por uma cura na sua alma. Talvez ainda tem coisas que aconteceram no passado que pegam em você, que machucam você, que te levam para um lugar de solidão, você se sente triste ainda com algumas coisas. A palavra de Deus, ela é extraordinária, mas essa é a verdade do Evangelho. Eu e você só vamos encontrar uma satisfação plena em Jesus Cristo. Mas e todas as coisas que eu quero conquistar? Deus vai te dar tudo que você está disposto a devolver para Ele. Todas as coisas pertencem ao Senhor. Você pode querer conquistar, você pode ir atrás de tudo que você deseja. Amém? Mas eu deixo já passar um recado para vocês. A satisfação plena vocês só vão ter na pessoa de Jesus Cristo. Apenas a satisfação plena, você viver a plenitude, você viver em paz, no centro da vontade de Deus, é quando você se alimenta da palavra. Jesus é o único que pode preencher esse vazio dentro de nós. E eu não estou falando de quem é ímpio, está longe dos caminhos do Senhor, não, eu estou falando com quem é filho de Deus, está dentro da igreja, gente. Porque essas coisas, elas são inerentes do ser humano. Dias difíceis virão, situações complicadas vão acontecer. Agora, se você é alguém que bebe da fonte todos os dias, que é Jesus Cristo, você vai ter uma satisfação plena, amém? Amém? Então reflita, talvez você possa ter passado nos últimos dias complicados, onde a sua alma está abatida, você talvez se sentiu sozinho, aflito, é aquele sentimento ruim, que muitas vezes fala, puxa vida, sabe, você tenta encontrar a solução em muitas coisas e você não consegue encontrar, e aí a ansiedade muitas vezes toma conta da sua vida, e a consequência vai ser você viver dias tristes, e muitas vezes entrar numa tristeza profunda. Mas graças a Deus que as palavras de Jesus curam, amém? Você crê que a alma batida ela pode ser curada? A alma que está aflita pode ser curada? Fala assim, eu creio. Para todo mundo ficar aí vivo, esperto aqui. Me dê de presente aqui mais uns minutos da sua atenção. Glória a Deus. Isso aqui, gente, é uma palavra que traz... A ideia é que gere cura dentro de você, mas também uma palavra preventiva, amém? Porque se alguém um dia ensinou algo diferente disso, cara, tome cuidado. Você pode ser alguém que caminha com Jesus, você pode ser alguém que está tempo na igreja, você tem fé, você fala com Deus, você o adora, você lê as Escrituras, você é um discípulo de Jesus, e você pode ser encontrado em algum momento com a sua alma dessa maneira, amém? Isso não quer dizer que desmerecer você ou falar que você é menos espiritual que alguma outra pessoa, não. Todos nós podemos, talvez, passar por situações dessa forma. E aí as Escrituras vêm para trazer esse consolo e um norte para mim e para você. Agora, vamos já da metade aqui para o final. Dito
essas coisas como introdução, a nossa alma ela pode receber uma cura. E tem algumas coisas que nós precisamos fazer para nós sermos curados. A alma abatida, ela é curada. Você pode anotar aí o primeiro ponto. Quando você decide agir com confiança diante de Deus. Quando você decide agir com confiança diante de Jesus. Lá em Marcos capítulo 5, do versículo 27 ao 28, vai dizer assim, esse é um texto muito conhecido daquela mulher que estava por 12 anos vivendo ali uma enfermidade que ninguém conseguia curar. Todos recordam esse texto? Amém, igreja? Amém. Lá em Marcos 5, 27 e 28 diz, quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, então na cabeça dela era isso que ela pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Então sabe o que eu aprendo? A gente aprende aqui com a atitude dessa mulher, que ouvir falar de Jesus não vai te trazer cura. Ouvir falar de Deus não vai trazer a solução para os problemas da sua vida. Mas ter uma atitude confiante pode mudar toda a sua história. Aquela mulher, assim, né, como toda aquela multidão, ela ouvia histórias que existia Jesus e que operava milagres. E brotou dentro dela, ela tinha uma convicção dentro do coração dela que Jesus poderia curá-la. E era alguém que já tinha aplicado recursos, tentado resolver essa situação de algumas formas. Ela buscou ajuda em vários lugares e médicos e ninguém conseguiu curar ela. Agora, essa enfermidade que essa mulher tinha era apenas no físico dela, gente? Não, gente. Claro que não. Ela era tido, quem tinha esse tipo de doença, era tido como, ela passava vergonha, as pessoas não queriam distância dela, ninguém podia tocar, e era algo impuro. Ela vivia ali com aquela enfermidade, o fluxo de sangue. Mulher que vivia essa enfermidade sangrando, só que essa não era apenas uma enfermidade que tocou o físico dela, mas tocou a sua alma, o seu coração, ela precisava ser curada no seu interior. Isso é uma das piores coisas que pode acontecer com nós. É por isso que a gente precisa vigiar muito e estar nutrindo a nossa alma com o pão vivo que desceu do céu, que é Jesus Cristo. Queridos, deixa eu ser bem direto e claro, a gente não pode ficar alimentando a nossa alma com essas coisas da terra, você não pode passar mais tempo alimentando a sua alma com Netflix e não com Jesus. Mas nossa, essa série é tão bonitinha, tão fofa e romântica, não alimente a sua alma com isso. Porque você vai ser alguém que vai começar a conquistar algumas coisas na sua vida e talvez você pode correr o perigo de sentir o mesmo vazio que você tinha lá atrás. Eu e você precisamos alimentar a nossa alma com a pessoa de Jesus. Ele é suficiente para mim e para você. E Ele precisa ser suficiente para você. Amém? Amém, gente? Meu Deus, o pastor é contra a série. Claro que não estou falando isso. Mas quando a gente dá esses exemplos, é que você precisa entender a ordem de prioridade na sua vida. Quem é mais importante para você? Então nem tudo que aparenta ser bom, fofo, é de Deus para você. Porque no dia difícil, no dia mal, não é aquilo que você aprendeu na série fofa que vai salvar você. Aleluia! No dia difícil, no dia mal, é apenas Jesus que pode tirar a solidão de você. No dia que vem, você acorda um dia e você sente que nada está acontecendo, você vê problemas e você não vê mais solução para os seus problemas. Você é alguém que talvez já perdeu as esperanças, e isso trabalha tanto na mente quanto na nossa alma. Você começa a pensar e depois isso vai lá para o seu coração, para o seu interior. Tudo o que você precisa é estar satisfeito em Jesus. Quando você é alguém que se nutre da pessoa de Jesus, quando você encontra a satisfação da sua alma em Jesus, você começa a dar sentido e ressignificar as coisas. Você coloca todas as coisas que têm valor na sua vida no seu devido lugar.
É quando você vai talvez perder uma coisa que você queria muito, e isso não vai acabar com a sua vida, porque você tem Jesus, que é a pessoa mais importante na sua vida. Aleluia! Sabe por quê, queridos, que nós vamos encontrar mais não nessa vida? Você vai escutar mais não, você vai se decepcionar com pessoas. E se você é alguém que não nutre a sua alma com a palavra de Deus, não se conecta com Jesus, e não tem Jesus como único e suficiente para você, você vai ser movido pelas emoções. Aí aquilo que você gostaria não acontece, sabe o que você faz? Você começa a terceirizar a culpa, arranjar, todo mundo é culpado dos seus problemas, e até mesmo Deus é culpado, porque afinal de contas, Ele não olha para mim, Ele não estende a sua mão sobre a minha vida, Ele não opera milagres na minha vida, Ele não faz nada por mim. Conforme nós cantamos essa canção, Deus não deve nada para nós. Amém? Deus não deve nada para mim, Deus não deve nada para você. O que eu e você precisávamos para viver uma vida extraordinária nessa terra, Ele enviou. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo, aquele que satisfaz a nossa alma, aquele que pode satisfazer e dar sentido para a nossa vida, uma vez que todas as outras coisas não vão dar sentido para a nossa vida. Tem alguém aqui comigo? Isso aqui é muito importante, gente. É muito importante. Mas glórias a Deus que as palavras de Jesus curam. As palavras de Jesus curam. Sabe, ouvir falar de Jesus, saber as coisas de Deus, não vão trazer uma cura para você. Mas o mais importante, você tem que entender, ter uma atitude confiante que Ele pode mudar a sua vida, você pode ser curado. Então, não adianta eu e você sabermos coisas de Deus, não adianta você saber um monte de coisas sobre Jesus e você não ter atitudes de fé. Repita comigo, atitude de fé. Aquela mulher, assim como toda aquela multidão, ela sabia que Jesus poderia operar algo, por isso que as pessoas seguiam, mas ela teve uma atitude robusta de fé, e ela tinha dentro do interior dela, ela pensava, se apenas eu tocar em suas vestes, eu serei curada. E aí ela tem uma atitude de fé, glória a Deus, de ir até Jesus. Você tem escutado testemunhos de pessoas daquilo que Deus operou na vida delas? Com certeza sim, eu testemunhei algumas coisas aqui agora há pouco. O que você tem feito com isso? Será que isso não tem gerado uma fé ainda maior no seu coração? Eu só quero dizer uma coisa, se você der uma atitude de fé, se você decidir ir até Jesus Cristo, Ele pode curar a sua alma abatida. Sabe, é muito interessante a gente ver o profeta Elias, a gente vê o próprio Davi, a gente vê Jeremias. Teve momentos de extremamente solidão, não solitude, solidão, que eles se sentiram sozinhos, afligidos por aquilo que os inimigos faziam muitas vezes, mas eles eram homens de Deus, eles acreditavam em Deus, eles acreditavam nos mandamentos, nos princípios, nos fundamentos do reino, mas teve momentos que eles passaram de extrema dificuldade. E assim será comigo e com você em alguns momentos da nossa vida, na nossa jornada de fé. São os problemas que você enfrenta talvez dentro da sua casa, no seu trabalho, com os familiares. Muitas vezes vai enfrentar algum tipo de situação até mesmo dentro da igreja. Mas o que não pode faltar em mim e você é uma atitude de fé, amém? Todas as vezes que acontecer, da mesma maneira que aconteceu com aqueles homens de Deus, com aqueles profetas, com você também, todas as vezes que você se encontrar nesse momento, minha alma está machucada, minha alma está abatida, eu estou sentindo uma solidão dentro de mim, tem algo que não está resolvido dentro de mim, é uma oportunidade para você se achegar até Jesus Cristo. Todas as vezes que acontecer algo parecido com isso, é uma oportunidade para você ter mais um encontro com Jesus, e Ele vir e te satisfazer e trazer uma cura para o seu coração, para a sua alma. Amém? Se você olhar o ministério de Jesus, tudo que Ele fez,
suas mensagens, a sua vida estava carregado de cura. Então, quando Jesus operava um milagre e curava alguém no seu físico, ele não estava apenas curando o físico daquela pessoa. Quando a gente vê a mulher do fluxo de sangue recebendo uma cura no seu físico, ele está estabelecendo uma nova estação, um novo tempo na vida dela. Antes ela era alguém que as pessoas queriam estar longe. Ela vivia uma vida de rejeição. Ela era rejeitada por aquilo que ela carregava em seu corpo. Mas naquele momento que Jesus opera o milagre, ele está operando um milagre no interior daquela mulher também. Glória a Deus. Então, atitudes de fé. Então não adianta eu e você sabermos coisas de Deus, mas não termos uma atitude, porque a atitude revela a qualidade da sua fé. Nós vemos nas Escrituras homens de pouca fé, homens de muita fé. As nossas atitudes vão revelar a qualidade da nossa fé. Romanos 12:2, Paulo vai falar: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia! A sua atitude de fé, ela transforma uma expectativa no seu coração em uma experiência. Quando você tem uma atitude de fé, vai sair do campo da expectativa. Eu tenho uma expectativa que Deus vai fazer. Eu tenho uma expectativa, eu creio que Deus pode fazer isso. Eu tenho uma expectativa que eu vou entrar naquele culto e Deus vai tocar na minha alma. A solidão, as situações que eu vivi essa semana. Quando você tem uma atitude de fé, e logo a gente vai orar com relação a isso, você transforma essa expectativa em uma experiência. Talvez você entrou aqui e tudo que você precisa é só ter uma experiência com Jesus. Pastor, você está falando de salvação? Não estou falando de salvação. Eu estou falando de ter um encontro com Jesus. Ter uma experiência com Jesus. E é quando Ele começa a dar sentido a algumas coisas para você. É quando Ele toca a sua alma que talvez está aflita, machucada e abatida pelas situações e circunstâncias que nós vivemos. E essa aqui é mais uma noite de cura, amém? Porque a igreja precisa disso. Glórias a Deus que as palavras de Jesus curam. Todas as vezes que os filhos de Deus passarem por essas situações, eles encontrarão satisfação plena em Jesus. Eles encontrarão cura em Jesus. Porque Ele é o pão vivo que eu e você precisamos. Ele é a fonte de águas inesgotáveis. Nós jamais... todas as vezes que nós tivermos vontade e vamos estar famintos, o pão que nós precisamos comer é a palavra de Deus. Esse alimento que você precisa é o pão vivo que desceu do céu. É da água da fonte que vai jorrar na sua vida. Jamais você terá sede. Aleluia. Aleluia. É quando a sua vida, o seu interior, o seu coração, a sua alma, a sua mente está totalmente satisfeita no Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Porque esse texto aqui, ele ancora, ele nos dá suporte quando Paulo fala aqui aos romanos. Não se amoldem ao padrão deste mundo, porque o padrão desse mundo é completamente diferente do nosso, amém? É diferente. A fonte de prazer e satisfação deles estão nas coisas. Mas a fonte de satisfação e prazer minha e sua está em Jesus. Amém? Amém? Então, em nome de Jesus, é um tempo que você vai desapegar das coisas. Fala, eu vou desapegar das coisas. Não estou dizendo que você não vai sonhar, não vai querer realizar situações e comprar coisas. Você pode fazer tudo isso, mas você precisa desapegar dessas coisas, amém? Porque isso aí não vai te sustentar no dia mau. As suas conquistas e seus resultados não vão te sustentar no dia difícil. O que te sustenta no dia difícil é o próprio Senhor. É Jesus Cristo. É o próprio Deus que fez os céus e a terra. Aquele que tem poder em suas palavras. Amém? Talvez você fale assim, ok, pastor, eu entendi que mesmo um cristão pode passar por situações difíceis e estar com a alma batida. Sabe qual que é o aferidor de medida? Como está a sua fé se você passou uma semana murmurando?
Se você passou uma semana reclamando, muitas vezes a origem da sua reclamação e da sua murmuração está numa alma que está abatida. Infelizmente, tem muitos momentos que a gente não percebe isso. É uma alma aflita, buscando toda hora se satisfazer, e você está tentando buscar satisfação em qualquer outro tipo de coisa que não seja Jesus Cristo. Isso é muito forte, gente. O evangelho, ele é confrontador. E é esse evangelho que nós cremos, é o que a palavra ensina. Todos os dias, eu e você temos que acordar com uma consciência. Que consciência, Eduardo? Jesus, ele é suficiente para mim. Eu estava longe do Senhor, eu estava longe de Deus. E tudo que eu precisava era Jesus, e Deus enviou o seu Filho. Se eu acordo, se eu respiro, se eu tenho o que eu tenho, é por graça e misericórdia de Deus sobre a minha vida. Mas está difícil as coisas, pastor. Vai melhorar, fica firme. Mas parece que esse deserto já passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos e nada acontece. Que o Espírito Santo leve você a sondar o seu coração. Nessa jornada de deserto, será que saiu mais palavras de vida ou de morte da sua boca? Será que você tem se sustentado na centralidade do Evangelho, que é Jesus, o firme fundamento? Jesus, ele é a pessoa mais importante das nossas vidas. E eu e você que somos cristãos, nós temos que acordar todos os dias com essa consciência. Ele é mais importante que o salário que você recebe. Ele é mais importante que a sua própria família e seus filhos. Ele é mais importante que o seu casamento ou o seu futuro casamento. Jesus é mais importante do que qualquer coisa que você possa ter. E pronto, e acabou, e é assim que é. E Ele está todo o tempo à disposição. Eu quero ter um relacionamento contigo. Eu quero estar com você. Quando o dia difícil chega, se você não está em Jesus, você começa a desfalecer. E o segredo é ter essa consciência, gente. É ter essa consciência. Porque você começa a ressignificar as coisas. Meu Deus, eu sonho em ter isso, mas isso não é tão importante. Eu sonho em ter isso, mas isso não é tão importante. Você começa a ressignificar as recompensas que você tem na terra. Ah, pastor, mas eu estou aqui, eu estou me esmerando, eu estou trabalhando, eu estou tentando realizar. Ok, continue assim. Porque tudo que você for conquistar, todos os seus resultados, é para a glória de Deus. Mas quando você tem Jesus como centro da sua vida, você dá o devido valor a todas as outras coisas. Amém? Tem alguém aqui comigo? Ai, como é maravilhoso quando você começa a dar o devido valor para as coisas. Todas as vezes que você dá o devido valor para todas as outras coisas, você vai se aproximando de Jesus. Ele é o mais importante, Ele é suficiente, Ele é tudo que eu preciso. Jesus é a pessoa mais importante das nossas vidas. Quando você tem essa consciência, você começa a desfrutar de uma vida plena. Sabiam disso? Nas suas relações, no seu casamento. É quando Jesus é suficiente. É quando Jesus, Ele satisfaz você em tudo. Eu posso falar, eu completei esse ano 8 anos de casado, 8 anos extremamente maravilhosos. Mas esses 8 anos são incríveis na minha vida, Fernanda, porque eu sou bom ou porque ela faz 1 milhão de coisas legais para mim? Não. É porque eu sei que eu casei com uma mulher que ama mais Jesus do que eu. E ela sabe, ela tem consciência que eu amo muito mais Jesus do que ela. É quando a gente começa a dar o devido valor às coisas. Jesus, Ele é tudo nas nossas vidas. Sou apaixonado pela Amanda, mas eu sou muito mais por Jesus. Jesus é tudo que eu preciso.
E quem caminha com Ele precisa ter essa consciência. Tem coisas que têm valor nessa terra, mas a nossa recompensa não vem daqui. A nossa recompensa é a eternidade, está no Senhor. Eu estar aqui com o microfone falando para vocês não é uma recompensa da minha vida. A minha recompensa é eu poder deitar a cabeça no travesseiro. Eu sabia que Ele está comigo no dia difícil, no dia mau. Que Ele me encontrou, Ele me achou, Ele me deu um presente que é a salvação. Ele é perfeito e Ele é suficiente. Ele é aquele que morreu, mas no terceiro dia ressuscitou. E Ele está vivo entre nós. Ele foi aquele que prometeu e cumpriu que enviaria um outro ajudador, um outro consolador. E o Espírito Santo agora Ele está conosco todos os dias para nos consolar, para nos exortar, para nos ensinar. Então no dia difícil, o que vai manter você firme é o Espírito Santo. Aleluia. Mas está muito difícil, pastor. Vai ter alguém cheio da glória de Deus perto de você. Vai orar por você, vai pegar na sua mão e vai falar: fica firme que nós temos Jesus, cara. Fica firme que as coisas vão se resolver. Mas você só vai viver e ter essa segurança aqui nessa terra se você se alimentar da palavra e dar o devido valor às coisas. Amém? Essa é a vida com Jesus Cristo, meus amados. Essa é a vida que você precisa almejar, amém? Glória a Deus. Deixa Deus falar com você hoje. Aleluia. Deus é bom. Anote mais um ponto bem importante. A alma batida ela é curada quando você acessa os recursos ilimitados dos céus. Marcos 5, ali o mesmo texto, versículo 29, diz assim: imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Aquela mulher ali, ela estava padecendo muito. Ela já tinha sido cuidada por vários médicos, gastado tudo que tinha. E em vez de melhorar, só piorava, gente. Já viu algum momento assim? Parece que está tentando resolver alguma coisa e de todas as formas parece que só piora. Sim ou não? Alguém já viveu isso? Agora, sabe o que é mais interessante? Que a falta de respostas aqui na terra não são um obstáculo para Deus. Olha para a vida dessa mulher, ela estava 12 anos com aquela doença. Ela tentou resolver de várias formas, ela não encontrava resposta aqui na terra. Mas o Deus que nós servimos é o Deus das causas impossíveis, amém? Então a falta de resposta aqui na terra não é um obstáculo para Deus. Uma escassez terrena diante de Deus, do Altíssimo, pode despertar uma providência divina. Aleluia! Eu sempre falo isso, mas você não sabe o momento que eu estou passando, o momento de caos, o pior momento da sua vida. É o cenário perfeito para que Deus venha e opere um milagre sobre você. O momento mais difícil da sua vida é o lugar perfeito para Deus operar algo na sua vida, na sua casa e na sua família, amém? Durante 12 anos para essa mulher as respostas terrenas ali não foram suficientes. Ela não encontrava resposta para resolver os problemas dela, gente. E acabou ainda todos os recursos dela. Mas bastou apenas um toque no manto de Jesus. E ela foi curada, aleluia? Entenda, a sua expectativa em Deus pode transformar anos em um momento, em 5 segundos, 2 segundos. Eram 12 anos que ela estava sofrendo, sim ou não? Era muito tempo. Mas a partir do momento que ela brotou aquilo do coração dela, ela colocou a confiança, a fé toda em Jesus. Eu sei, ela pensava, diz o texto, se eu apenas tocar no manto, nas vestes de Jesus, eu serei curada. Ela foi curada instantaneamente. Então, sabe o que eu aprendo? Aqui está um fundamento. O favor de Deus sobre a sua vida, o milagre que você busca, a cura que você busca, uma restauração que você busca, ela vai vir do céu, vai vir do Senhor, não vai vir da terra. Eu e você somos seres eternos, nós fomos criados para a eternidade. Antes do mundo ser
criado, nós já estávamos no coração do Senhor. Então, para responder às faltas que existem nas nossas vidas, para resolver os nossos problemas interiores, apenas o céu pode responder, apenas o céu pode ensinar e nos curar, amém? Amém, aleluia! Eu não estou aqui pregando contra médicos, gente. Os médicos tentaram de todas as formas muito tempo, mas isso mostra a soberania de Deus. Deus usa pessoas para abençoar pessoas, Deus usa inteligência, Ele vocacionou pessoas com habilidade para nos abençoar, sim ou não? Glória a Deus pela vida dos médicos. Mas eles são limitados. Todo homem é limitado. Isso aqui sempre estabelece a soberania e a grandeza de Deus. Deus transforma anos em um momento, Ele resolve situações que jamais você imaginou que alguém poderia resolver. E foi assim com essa mulher. Ela sofreu por 12 anos. Mas a expectativa dela em Deus transformou anos em um dia. Aleluia! Louvado seja Deus. Dá uma glória a Deus, gente. Jesus vai falar com você hoje. O Espírito Santo já está falando aí no seu coração. A gente já está indo para a parte final aqui. Conforme eu falei, no contexto judaico, né, o fluxo de sangue ele era totalmente interpretado como impureza. Precisava ser tratado com o distanciamento das pessoas. As pessoas ficavam longe daquela mulher. Ninguém poderia tocar naquela mulher. Então a angústia dela não era apenas ali no físico, mas também emocional e social. Era alguém com as emoções totalmente abaladas e socialmente não aceita. Isso é uma das coisas mais terríveis que alguém pode passar, sim ou não? Você está num ambiente onde você não é bem-vindo. Alguém já passou por isso? Agora imagine 12 anos. 12 anos, onde ninguém pode te tocar, se sentir uma pessoa impura, rejeitada, e aquela aflição, aquela alma batida, ela só vai piorando. Mas graças a Deus pela vida de Jesus, que curou essa mulher. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Ele é o Deus das causas impossíveis. Obrigado, Deus, por isso. Agora, sempre que as Escrituras nos colocam situações como essas, ela nos leva a termos atitudes, sim ou não? Não adianta nada a gente ler por ler, mas Deus sempre está levando a ter uma atitude, é uma atitude de fé. Se você é alguém que experimentou alguma dor nos últimos dias, você tem algum tipo de situação na sua alma, você precisa transformar essa dor em uma oração, amém? Mesmo não sendo fácil, você precisa se posicionar como filho de Deus e pela fé, você precisa orar e falar com o Senhor. Pai, está aqui, a situação é essa, eu preciso ser curado, eu preciso ser curado. Quando nós temos uma alma abatida, quando a nossa alma está afligida, nós não desfrutamos daquilo que Deus quer liberar sobre as nossas vidas. Quem dirá as revelações que vêm do alto? Tem alguém aqui comigo? É por isso que você também precisa ser satisfeito em Jesus. Alguém com as emoções desestabilizadas, gente, é complicado, é alguém muito perigoso. Nós precisamos estar com o nosso físico saudável, mas com as nossas emoções muito bem saudáveis também e equilibradas. Vocês creem nisso? Nós precisamos. Sabe por quê, amados? Porque a sua saúde emocional vai refletir totalmente nas suas relações. E isso é extremamente importante. Grave aí, se você quiser, você anote isso. A sua saúde emocional vai refletir completamente nas suas relações. E por que você está falando de relações? Sim, a maneira que você se relaciona com o seu marido, a maneira que você se relaciona com os irmãos da igreja, a maneira que você se relaciona com as pessoas lá de fora, a maneira que você se relaciona com as pessoas dentro do seu trabalho. A sua saúde emocional vai refletir na maneira que você se relaciona com essas pessoas. Mas pastor, por que é tão importante as nossas relações? Porque é o aferidor de medida da nossa espiritualidade.
A maneira que eu me relaciono com as pessoas mostra quão espiritual eu sou. É isso mesmo. Não é o quanto eu entro no meu lugar secreto e oro em línguas e me encho. Eu mostro que eu sou espiritual na maneira que eu me relaciono com as pessoas. Reflita como você tem se relacionado com as pessoas. Porque a maneira que você se relaciona com as pessoas vai mostrar se você saiu do seu quarto mais parecido com Jesus que você estava conversando. A maneira que nós relacionamos com o mundo mostra quão espiritual nós somos. Isso aqui gera confusão na cabeça de algumas pessoas. Mas Deus não deseja que você se encha do Espírito Santo para que você se encha dele, para você ficar trancado dentro da sua casa, meu amado. Eu e você somos cartas vivas, amém? Eu e você somos cartas vivas. E a melhor maneira de você pregar o Evangelho é através da sua vida. É quando você encarnou a mensagem, aquilo que você busca no seu lugar secreto, está encarnado dentro de você. E quando você se relaciona com as pessoas, você gera vida, você gera esperança, você leva paz, você leva temor, você leva alegria. Aleluia! Louvado seja Deus! Isso é o reino de Deus. Bem-vindo ao reino de Deus. Jesus, aonde ele chegava, era isso que ele levava. Tinha a morte, ele levava a vida. Pessoas enfermas, cura. Pessoas sofrendo de rejeição, cura na alma. Aonde tem um ambiente de morte, ele levava a vida. Então, guarde isso com você. A maneira que você se relaciona com qualquer tipo de pessoa vai revelar como você está espiritualmente. Isso aqui é muito forte, gente. Isso aqui é muito forte. Amém? Glórias a Deus. Não há nada que a presença de Jesus não possa curar. Obrigado por isso, Deus. Louvado seja Deus. Lembre que Ele levou sobre si as nossas dores, amém? Ele levou sobre si as nossas dores. Mateus 8,17. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Aleluia. E não se esqueça que em Cristo Jesus, todo o céu está disponível para mim e para você. Aleluia. Louvado seja Deus. Efésios 1:3. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Obrigado pela sua palavra, Deus. Obrigado pela sua palavra. Quem aqui já fez Silce, lembra da minha aula, vai lembrar muito desse texto. Jesus, ele vem para estabelecer um novo tempo. A nova aliança vem para estabelecer um novo tempo. Eu vou entendendo verdadeiramente o que é bênção. Ele nos abençoou. Esse é o entendimento que eu e você temos que ter. É por isso que eu falei que você tem que acordar todos os dias pela manhã com essa revelação do Evangelho. Eu sou abençoado. Você começa a inverter os papéis, as suas motivações começam a mudar. Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Então eu entendo que bênção não são um monte de coisas que eu recebo, mas é um lugar que eu entro e permaneço. E é uma vida abençoada. Isso é o que as Escrituras estão dizendo. É quando você vai chegar num lugar, é uma vida abençoada, amém? Amém? Aleluia, aleluia. É isso que o texto, é isso que a palavra de Deus nos ensina. Ele nos abençoou. Então isso começa a dar sentido para mim e para você. Não é uma vida que eu vou ficar correndo atrás de bênção. Eu faço isso para ser abençoado, eu faço isso para ser abençoado. Aí eu sigo mais essas regras para ser abençoado. Aí eu sigo mais isso para ser abençoado. E aí eu tô, semana após semana, eu tô atrás dessas bênçãos. Entenda que quando eu explico isso, é para dar sentido e colocar as coisas no seu devido lugar. É óbvio que de uma forma literal você pode falar, olha, eu fui abençoado, eu recebi uma bênção. É óbvio que você pode falar isso. Mas o que a Bíblia está ensinando é que existe um lugar que eu vivo, que é um lugar de bênçãos, constantemente. E a falta de fé faz eu e você não enxergar essas coisas.
Amém? É isso que acontece. Então, Ele nos abençoou com todas as bênçãos. Todas são todas, amém? Vocês creem que a palavra de Deus é a palavra para as nossas vidas, é o que norteia a nossa vida? Então, você já foi abençoado. Então, o que eu e você precisamos é buscar no Senhor a revelação e enxergar tudo isso, amém? Amém? Louvado seja Deus. Você todos os dias, por mais que você está passando pelo pior momento da sua vida, você terá momentos para louvar e agradecer ao Senhor. Foi assim que nós começamos aqui, ó, e vamos terminar esse culto. Foi isso que Davi falou. Ele estava mostrando para Deus: ó, minha alma, como você está aflita, porque perturbas dentro de mim. Mas daí tem uma vírgula, ele vem e fala de louvor: mas ainda eu louvarei ao Senhor. Você pode terminar louvando a Deus hoje. Não importa o que está acontecendo dentro de nós, não importa como nós estamos, nós podemos terminar o nosso dia louvando. Nós podemos começar louvando e agradecendo Ele, porque ainda que as coisas que nós buscamos não aconteceram, Ele continua sendo bom conosco. A gente precisa aprender, gente, a ser grato pelas mínimas coisas, sabia? A gente precisa aprender a gratidão da Bíblia, a gente precisa ser grato por todas as coisas. A gratidão, ela libera coisas extraordinárias nas nossas vidas. Todos os dias que você acorda, agradeça a Deus pelo fôlego de vida, você respira, você tem o privilégio de viver mais um dia e como é bom viver, gente. É ou não é? Ah, pastor, mas você não sabe dos problemas que eu tenho. É o mundo jaz no maligno, meu irmão. Problemas e dias difíceis nós vamos ter, mas tem de bom ânimo. Jesus Cristo venceu o mundo, é isso que Ele fala para nós. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo, fica firme. Você vai sair dessa. Então, quando nós agradecemos, independente das situações e circunstâncias, algo nos céus é liberado. Algo nos céus é liberado. Aleluia! Louvado seja Deus. A gente tem tantas coisas para agradecer, amados. Se você começar a conversar com você, provavelmente você vai ter um monte de coisas que você deseja. Você traçou planos para a sua vida. Sim, não, todo mundo tem, eu tenho, nós temos como igreja. Mas deixa Deus fazer no tempo dele. Vamos agradecer por aquilo que Ele já está fazendo nas nossas vidas. São tantas coisas boas. A gente está aqui junto, a gente sorriu, a gente pode comer algo junto. A gente está vivo, todo mundo está muito bem vestido. Todo mundo pode comer algo hoje na hora do almoço. A gente tem o privilégio e a oportunidade de falar ainda abertamente sobre as Escrituras. Famílias estão com seus filhos. É tantas coisas boas, amados. Tantas coisas boas, a gente precisa ser grato, amém? E que toda murmuração caia por terra, em nome de Jesus. Porque alguém que murmura muito, a murmuração é uma intercessão demoníaca. Você atrai demônios para a sua casa e para a sua vida. Ah, Jesus, nos ensina algo hoje, em nome de Jesus. A alma batida é curada quando você confia no poder de Jesus por meio da sua fé. É quando você confia no poder de Jesus por meio da sua fé. Ali em Marcos 5, naquele mesmo texto da mulher, do fluxo de sangue, no versículo 30. Marcos 5, 30. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Ou em outras versões, quem tocou em minhas vestes? Ela tocou de uma forma diferente em Jesus. Sim ou não? Era uma multidão, sim ou não? Tinha muita gente, sim ou não? Jesus não foi tocado de várias formas? Muitas formas. Era aquele desespero, todo mundo queria chegar até Jesus, mas ele foi tocado de uma forma diferente. Algo diferente existia dentro dela que movia a vida dela até as vestes de Jesus. E essa fé dentro dela fez com que Jesus não passasse despercebido da situação dessa mulher. Ali no versículo 33, Marcos 5, então a mulher, sabendo que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se a seus pés, e tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Ah, Jesus, eu gosto dessa palavra, prostrou-se.
Estudem depois, gente. É o mesmo significado quando você vai ver a palavra adoração. Em todo o contexto da Bíblia. A adoração fala de você se prostrar. E não apenas uma atitude exterior, mas uma atitude interior. A fé dela falava, se apenas você tocar nas vestes de Jesus, você será curada. Mas ela chegou não apenas com fé no coração, mas com uma atitude de adoração. Reconhecendo que Ele é o único e suficiente na vida dela. E isso muda completamente tudo, gente. Nosso entendimento, amém? A fé daquela mulher não estava aplicada em um homem que operava milagres, mas no próprio Filho de Deus. E imediatamente ela se prostra, caindo de joelhos. Ela foi invadida pelo temor. E ela não podia esconder de Deus o que estava acontecendo no interior dela. Ela se prostrou. Mas sabe, amados, ainda hoje Jesus está à procura de pessoas assim. Que não apenas sabem coisas de Deus. Não apenas sabem que tem um homem operando milagres por aí. Mas tem uma plena convicção no seu interior que se apenas eu estiver com Jesus, eu posso ser curado. E é uma atitude de fé, e não apenas uma atitude de fé, mas uma atitude de adoração. Aleluia. João 4:23, louvado seja Deus por essa palavra. No entanto, está chegando a hora, de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Aquela mulher não tocou em Jesus como alguém que apenas precisava de uma cura. Ela teve uma atitude de adoração. Sabe o que eu aprendo, amados? Que adoradores atraem a atenção de Jesus. Foi isso que aconteceu ali naquele lugar. Foi isso que aconteceu. A atitude de adoração daquela mulher atraiu a atenção de Jesus. Amém? Último ponto aqui para a gente encerrar. A alma abatida é curada quando você procura a sua paz em Jesus Cristo. Marcos 5, mesmo texto, versículo 34. Então ele lhes disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Glórias a Deus. Filha, a sua fé a curou. Então a atitude de fé curou ela, sim ou não? Interessante que Jesus ele faz a obra completa. Ele continua dizendo: vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Então está entendendo, amados, os 12 anos de sofrimento que aquela mulher tinha no seu físico, na sua alma. Ela era alguém que foi agredida espiritualmente, na alma, socialmente, no seu físico. E quando Jesus opera esse milagre, ele não apenas cura o físico daquela mulher, mas ele ajusta muito bem as suas emoções, ele traz uma paz para o interior daquela mulher, e ele tira qualquer tipo de sofrimento, seja do seu físico, ou seja da sua alma. Glórias a Deus. E Jesus Cristo, ele deseja fazer isso em muitas pessoas. Ele sempre está disponível para curar, para operar milagres. Amém? Em alguns momentos a gente vê que Jesus ele curava pessoas, ele utilizava essa expressão, né, a grega ali é terapeu, que significa curar, servir, cuidar. Mas nesse contexto específico aqui, Jesus ele utiliza o verbo grego sozein, que é S-O-Z-E-I-N, que significa curar, libertar e salvar. Então aquela mulher ali, ela foi completamente restaurada, gente. Ela não apenas recebeu a cura do corpo, mas também a cura emocional e espiritual. Então Deus veio, curou o seu físico, a sua alma e trouxe uma salvação para a vida daquela mulher. E ela começa a viver agora em paz, ela foi em paz. E talvez você está precisando experimentar isso nesses dias. Talvez você se encontre da mesma maneira. Talvez não é uma cura física, mas é no seu interior, é na sua alma. Ficar livre do sofrimento não significa que ela tinha ali ainda algo que não ficou curado, mas que ela agora, né, aquela condição ali,
Não era mais uma verdade para ela. Ou seja, ela vivia de uma maneira e depois que Jesus curou ela, ela vivia de uma outra maneira agora. Amém? A sua vida, da mesma maneira que ela pensou, a sua vida deve partir dessa mentalidade. Eu cheguei até Jesus, Ele me curou, agora eu caminho com Ele, Ele curou meu físico, Ele curou minha alma, me deu salvação, e agora eu ando em paz e em novidade de vida, aleluia. Louvado seja Deus por isso. A fé dessa mulher em Jesus fez com que ela encontrasse essas duas coisas, a cura física no seu corpo que foi restaurado, e a cura espiritual, ela encontrou salvação para os seus pecados. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Mateus 11, 28 diz: venham em mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Será que tem alguém que está precisando desfrutar de descanso aqui? Hoje você pode receber isso no seu interior e sair daqui em paz, da mesma maneira que essa mulher saiu em paz. Efésios 6,15 diz: e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Então, existe uma paz que você pode receber na pessoa de Jesus para você viver todos os dias. Alguém quer viver em paz aqui, gente, na paz que vem do alto? Amém, louvado seja Deus. Isaías 9,6: porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Jesus é o que pode te conduzir para um lugar de paz constante. É a paz que excede todo entendimento humano. Amém? Louvado seja Deus. Salmos 42:11. Porque você está assim tão triste, ó minha alma? Porque está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, diz o salmista, pois ainda eu o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Senhor. Você percebe a atitude de adoração, tanto lá no Velho Testamento do salmista, como daquela mulher. Aleluia, louvado seja Deus. Nós somos criados para adorar. Só há uma pessoa que pode curar a sua alma e guiá-lo, é Jesus. Amém, meus amados? Eu quero convidar todos a ficar de pé em nome de Jesus. Apenas Jesus Cristo pode curar a sua alma, talvez que possa estar abatida nesses dias. João 15:10, versículo 10, versículo 11 diz: se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito essas palavras para que minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês esteja completa. O desejo do Senhor é que você receba uma alegria completa, amém? Quando você vai ao encontro de Jesus, é isso que Ele pode operar em você. É uma cura no seu físico, é uma cura na sua alma, uma cura nas suas emoções. E nós aprendemos, nós vimos que isso pode acontecer com qualquer pessoa, amados. Independente de quantos anos você tem de caminhada com o Senhor, de quanto tempo você tem de experiência com Ele, os dias são maus, sim ou não? Os dias são maus. As coisas, o mundo está muito complicado. Mas graças a Deus que o próprio Deus enviou o príncipe da paz, aquele que pode nos conduzir para um lugar de paz constante. Essa palavra é para os dias que nós estamos vivendo. Deus deseja curar os corações feridos, as almas abatidas e as mentes confusas. Talvez você chegou aqui e você está enfrentando situações complicadas aí na sua vida. Talvez você venha de uma semana difícil, de talvez até mesmo solidão. Você percebe que parece que as coisas não estão caminhando, mas o desejo do Senhor é que você receba uma cura nas suas emoções. Eu investi alguns minutos em falar que é muito importante você entender que a alma precisa ser alimentada. E eu sei que você vai fazer esse papel. Você vai buscar alimentar a sua alma com aquilo que vem do alto. Glória a Deus por isso.
Mas a minha oração agora é para todo aquele que em algum momento talvez já se encontrou com a alma aflita, a alma abatida. Talvez você nem esteja percebendo tão bem isso, mas a maneira que nós falamos, aquilo que nós falamos, a maneira que nós adoramos, as palavras que saem das nossas bocas revelam como está o nosso interior. Talvez você é alguém que só precisa receber um abraço de Jesus e receber uma cura, da mesma maneira que aquela mulher do fluxo de sangue recebeu. Naquele contexto ali, ela precisava, estava externo aquilo ali, uma cura física. Mas entendendo o contexto, a gente vê que não apenas uma cura física, mas ela precisava uma cura no seu interior. Por tanto tempo vivido uma rejeição social, alguém que estava tentando resolver todas as coisas e ainda longe dos caminhos do Senhor, mas uma atitude de fé transformou 12 anos em um dia. Então talvez tem coisas que é lá do seu passado, tem pessoas talvez que te machucaram, tem pessoas talvez que te feriram, talvez ainda as suas emoções, sabe? Você lembra de algumas situações e ainda você se encontra de forma triste, te leva para lugares obscuros. O Senhor deseja tocar nas suas emoções hoje, amém? Da mesma maneira que foi com Elias, Jeremias, Davi, homens de Deus, em alguns momentos encontraram com a alma aflita. Isso pode acontecer comigo e com você, e hoje é uma noite que o Espírito Santo vai trazer cura, o Espírito Santo vai trazer consolo para a sua alma que pode estar abatida. Que o Espírito Santo venha nesse momento de oração revelar o seu coração para você mesmo. Talvez você tenha enfrentado aí dias e dias de aflições. A sua alma está abatida porque pessoas te machucaram. Isso está refletido completamente no seu relacionamento com o Senhor, no seu relacionamento com as pessoas. E nós queremos orar por você, amém? Amém? Eu vou fazer uma oração com todos, mas se você entende e quer receber uma oração de alguém da liderança, eu quero te convidar a vir aqui na frente. Nós estudamos ali e vimos esse texto tão conhecido da mulher do fluxo de sangue. Ela não deu apenas um pequeno passo de fé, mas ela rompeu com muitas impossibilidades. Era uma multidão e ela chega até os pés de Jesus se arrastando. Era alguém que socialmente era tido como uma pessoa impura, que ninguém podia tocar. Mas ela, numa atitude de fé, ela rompeu todas as dificuldades e as barreiras. Porque ela tinha a certeza que se tocasse apenas Jesus, ela poderia ser curada. Como eu falei, essa é uma palavra que é para gerar cura nas suas emoções, mas é uma palavra preventiva também. Então, enquanto aqui o Ministério da Música vai levantando uma adoração, eu quero orar com vocês. E se você quer receber uma oração, você pode sair do seu lugar. No outro domingo foi da mesma maneira. Muitas vezes nós achamos que está tudo muito resolvido dentro de nós, mas o próprio Espírito Santo revela que ainda tem áreas que precisam ser tocadas e curadas. Então que você possa, se você vai ficar no seu lugar, adore o Senhor. Mas se você quiser, você pode vir aqui na frente e você vai receber uma oração. Amém?